Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, a gente vai vendo as notícias, a gente vai vendo as coisas acontecendo aí no meio aqui da internet e a gente vai ficando abismado com tanta blasfêmia, com tanta falta de fé, com tanta gente que desacreditou, né, das promessas que Jesus fez. Por exemplo, além do sedevacantismo, que tem inúmeras vertentes e que não aceita os papas como sendo papa legítimos desde do Concílio Vaticano II para cá, né? Ou seja, os papas pós-conciliares, desde João 23 até Francisco, os sedevacantistas não aceitam, né? Agora surgiu a ideia de não aceitar o Papa Francisco agora, como Papa legítimo e dizer que o Papa legítimo é Bento XVI e que a renúncia de Bento XVI não foi uma renúncia feita livremente, que ele foi coagido a fazer essa renúncia ali em 2013, se eu não estou enganado. E existe essa falácia de que o Papa Francisco não é Papa. Quem é o Papa é o Papa Bento XVI. Então veja, quando a gente vê pessoas no meio católico levantando teses dessa, vou dizer, magnitude, porque é algo muito grande, mas grande no sentido de dizer assim que uma mente fantasiosa que faz isso. São pessoas que esqueceram completamente as promessas de Jesus e o que foi dito pelo próprio Jesus àquele que sentaria no trono de Pedro. Quando Jesus falou com Pedro, Jesus falava também de uma forma indireta e profética a todos os sucessores de Pedro, dizendo a Pedro, dizendo ali ao Papa, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, que tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E também, quando Jesus disse a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para te sarandear, te peneirar, como se peneira o trigo. Aquela mesma tentação que foi feita com Jó, né? Quando Satanás pediu a Deus permissão para agir na vida de Jó, né? O mesmo foi feito da parte de Satanás a Jesus a respeito da vida de Pedro. E Jesus disse, e eu orei por ti, para que a tua fé não se perdesse. Então, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Então, Pedro, cabeça visível da igreja, que faz as vezes de Cristo, que é cabeça invisível, tem pelo próprio Cristo dado a infalibilidade, né? A infalibilidade papal. E esse mesmo Pedro foi ele que fez o primeiro, podemos assim dizer, o primeiro conclave para eleger Matias no lugar de Judas. E fazendo isso, nós podemos ver que Pedro realiza uma espécie de conclave bem parecido. E se você vê a eleição de Matias vai dizer que eles pegaram o nome de alguns homens cheios do Espírito Santo e lançaram sorte sobre aqueles nomes. E o Espírito Santo mesmo elegeu Matias. Então, meus irmãos, negar a credibilidade e a veracidade do conclave ou da renúncia do Papa Bento XVI e rejeitar também a veracidade do conclave do Papa Francisco, ou seja, é declarar publicamente que Jesus, por meio do Espírito Santo, deixou de dar a sua assistência à igreja. Pelo amor de Deus, católicos, não caiam nisso. Digam não a todo e qualquer movimento sedevacantista e a todo e qualquer movimento que venha falar de uma usurpação do Papa Francisco no trono de Pedro. Por quê? Porque Bento XVI, publicamente, né, os documentos da igreja diz que a renúncia de um príncipe de Roma, ou seja, de um bispo de Roma, deve ser feita publicamente. E o Papa
Bento XVI fez isso publicamente, renunciou publicamente ao seu ministério petrino. E Francisco foi eleito o seu sucessor em um conclave verdadeiro, lícito, e que a igreja toda aprovou. Então não caiamos nessa. Isto é Satanás querendo de todas as formas colocar dentro da igreja, implantar dentro da igreja o joio, aquilo que disse o Papa Paulo VI, colocar, deixar, fazer penetrar dentro da igreja a fumaça de Satanás. Não caiamos nessa. Viva o Papa Francisco, salve Roma, salve o Papa Francisco, salve a Sé de Pedro, e viva a barca de Pedro. Deus abençoe a todos.